Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para a questão 919, conhecimento de si mesmo, é o tema agora. Então, Kardec faz a seguinte pergunta, sequência no vídeo 291. Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha só para você ver. Aí os bons espíritos, eles respondem assim, ó: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Agora, esse conhece-te a ti mesmo, quem disse essa frase foi Sócrates, porque no pórtico de Delfos, né, ele viu essa frase escrita lá no pórtico, né, na frente assim, do pórtico, ele viu essa frase escrita. Então, lá estava escrito, só para você ver uma coisa. Lá estava escrito assim, ó. Lá estava escrito. Porque Sócrates, ele viveu de 479, né, a 399 antes de Cristo, né? Então, mais ou menos nessa data aí. Então, a frase conhece-te a ti mesmo é na verdade a inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos, né, que era um pórtico. Agora, o oráculo era nada mais, nada menos que como se fosse um templo, né, em que as pessoas ali iam em busca de orientações espirituais, porque naquela época existia a comunicação dos vivos aqui no corpício com o mundo espiritual através das pitonisas, né, que eram aquelas que recebiam vários espíritos e orientava as pessoas e tudo mais. Se nós formos entrar nessa questão aí, vai alongar demais. Então, mas só para você ter uma noção de uma coisa. Então, Sócrates, ele usou essa frase praticamente durante a existência dele toda, né? Que é assim, ó. Ele dizia assim, Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Agora você sabe que Sócrates não errou ao dizer
os deuses, né? Ele não errou. Só para você ter uma noção, ó. Elias viveu 1100 anos antes de Cristo. Elias. Aí você fala assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Elias, Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Questão 919, conhecimento de si mesmo. O que tem a ver isso, Luiz? Tem a ver. Isso é o esmiuçamento que as pessoas têm que analisar. Ó, Elias, ele viveu, ele existiu, ele esteve aqui na Terra 1100 anos antes de Cristo. Sócrates esteve na Terra de 400 a 500 anos antes de Cristo. João Batista, olha só você ver onde que eu estou mexendo. João Batista, ele era primeiro de Jesus. João Batista era filho de Isabel. Só que não tem nada daquele negócio de foi concebido pelo Espírito Santo, não, viu? O processo era normal. Tanto João Batista como Nosso Senhor Jesus Cristo, todos eles não teve nada foram concebidos pelo Espírito Santo, não. Maria, Isabel apareceram grávidas do Espírito Santo. Não tem nada disso não, gente. Que isso? Nós já comentamos isso em outros vídeos anteriores, a gente não vai comentar isso mais não. Aí, João Batista, ele foi o precursor do Cristo, do cristianismo. Depois, aí você fala assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha só para você ver, eu não sei se você sabe disso. Elias é o mesmo Sócrates reencarnado. Sócrates desencarnou e reencarnou como João Batista. Agora nós vamos simplificar porque tem várias reencarnações dele depois. Mas quem foi depois? Não, agora vamos tratar assim. Depois, João Batista, ele, né, teve aquela morte trágica lá, que foi decapitado, e ele voltou como João Russo. E depois ele voltou novamente como Hippolyte Léon Denisard Rivail, quer dizer, Allan Kardec. Só que lá nos druidas, ele foi um celta, né? Ou nos celtas ele foi um druida, é um negócio assim, isso me confunde a cabeça agora, que é muita coisa na cabeça. Então, ele esteve lá entre os druidas, né? Como Allan Kardec, depois como João Russo, depois como Hippolyte Léon Denisard Rivail, o codificador da doutrina dos espíritos. Então, vejamos bem a grandeza desse espírito. Elias, Sócrates, o maior filósofo que já pisou aqui na Terra. Sócrates, o maior filósofo. Depois João Batista, primo de Jesus, Allan Kardec, João Russo, depois Hippolyte Léon Denisard Rivail, o codificador da doutrina dos espíritos.
Aí você pode me dizer assim, mas, ô Luiz, mas Jesus, tem uma passagem que Jesus diz que, conversando lá, ele disse que de mulher nascida aqui na terra, que ele sabia, que Jesus sabia, João Batista era o espírito mais perfeito, mais puro que já nasceu aqui na terra. Pois bem, qual o problema? Ele estava falando de Allan Kardec, ele estava falando de João Russo, ele estava falando de Hipólito Dionysar de Rivail, ele estava falando do codificador da doutrina dos espíritos, ele estava falando de Sócrates, ele estava falando de Elias, porque Elias foi Sócrates. Sócrates reencarnou como João Batista. João Batista reencarnou como Allan Kardec. Allan Kardec desencarnou, nasceu depois como João Russo. João Russo nasceu como Hipólito Leon Denisard Rivail. Onde está a dificuldade para as pessoas entenderem? Jesus não estava falando nada mais, nada menos do que de um só. Só muda os nomes e as épocas devido às reencarnações. Aí você fala para mim assim, mas por que você está dizendo tudo isso aí, Luiz? Eu estou dizendo tudo isso aí por quê? Porque Sócrates, ele encontrou essa frase, conhece-te a ti mesmo, no pórtico de Delfos, na Grécia antiga. Não é lá bem antiga, não, você entendeu? Mas na época dele. Porque aquelas construções ali de Delfos foram construídas em cima de outras ruínas que 800 anos, praticamente 8 séculos antes de Jesus, já existia e tinha sido demolida. Então lá tinha sido demolido. Aí depois eles construíram lá, nesse local, né? Delfos. Pois bem, e como era na época de Sócrates e de muitos outros filósofos, mas ele, num dado momento, ele passou-se por uma pitonisa e a pitonisa disse-lhe que de todos os filósofos, né, ele era o maior. E daquele momento em diante, daquela orientação em diante, ele saiu ali daquele templo, depois daquela orientação, ele saiu a conversar com as pessoas, porque ele entendia que a filosofia era nada mais, nada menos que uma ciência através da psicologia de escutar, dar oportunidade a outras pessoas de manifestar as tuas opiniões. Então ele saiu do templo de Delfos a ouvir as pessoas
Então ele sentava, conversava com a pessoa, ele ia até outra e conversava com as outras pessoas. Então ele amealhava conhecimento, porque ele interrogava as pessoas de uma certa forma que as pessoas lhe forneciam os maiores esclarecimentos por todos os tempos. Então, só que Sócrates, ele adotou algo diferente. Olha só, conhece-te a ti mesmo, encontrava-se escrito no pórtico, né? Na entrada de Delfos, no pórtico de Delfos. Vamos pensar assim, um portão alto, né? Aí tem aquela mureta lá em cima, bem alta, né? E ali está escrito ali, conhece-te a ti mesmo. Só que ele, ao ler aquela frase, ele acrescentou mais uma. Ó, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Aí você me pergunta assim, uai Luiz, mas os deuses, não existe só um Deus? Não. Não. Pior que não, hein? De acordo com o esmiuçamento, não existe só um Deus. Existe, vamos pensar assim, existe hoje aproximadamente na Terra 8 bilhões de pessoas reencarnadas aqui na Terra. Procura no Google aí que você vai ver. População da Terra. Eu estou estimando 8 bilhões. Eu acho que já passou um pouquinho já. 8 bilhões de pessoas. Isso significa que existe 8 bilhões de deuses. 8 bilhões de Deus. Aí você fala assim, mas não é possível, gente. Você tá ficando doido. Cara, você tá ficando doido. Não tô ficando doido, não. Você sabe por quê? A doutrina dos espíritos, ela nos ensina, vamos ver se você consegue analisar dessa forma. A doutrina dos espíritos, ela nos ensina que Deus nos apresenta através de sua criação. Você entendeu isso? Deus nos apresenta, Ele nos mostra. Deus nos mostra, Ele nos mostra Ele através de sua obra, de sua criação. Agora, quem é que consegue enxergar Deus em sua obra, em sua criação? Cada um possui um conceito de Deus, de acordo com o seu nível evolutivo. Eu vejo Deus num botão de rosa. Pode ser que você não vê Deus naquele botão de rosa, mas você já vê Deus num pássaro. Outras pessoas não conseguem ver no botão de rosa nem num pássaro, mas já conseguem ver Deus numa nuvem. Outros numa estrela, outros no oxigênio,
outros num conceito religioso, e para você ver. Para e analisa. Todas as religiões o conceito de Deus para todas as crenças religiosas aqui na Terra são diferentes umas das outras. E na Terra existe de 40 mil a 60 mil religião criada pelo homem. Isso significa que de 40 mil a 60 mil religião, cada uma tem o seu Deus. Aquele que eles confiam ser o verdadeiro. Só que isso é um conceito errôneo. É um conceito de acordo com o nível evolutivo nosso. De acordo com o nosso nível evolutivo. Nós somos seres ainda inferiores. Nós não temos capacidade de entender Deus na sua total infinidade. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Nós ainda não o conhecemos, nós não temos condições evolutivas de entendê-lo dessa forma. Por isso que os nossos conceitos com relação a Deus, cada um sente Deus de uma forma diferente da outra. Eu sinto de um jeito, você sente de um outro jeito, outra pessoa sente de outro jeito. Você entendeu? Cada um é de acordo com o nível evolutivo da pessoa. No nível que nós nos encontramos. Agora você viu só a sabedoria de Sócrates. Agora, o mais interessante é que Sócrates escrevia deuses com D minúsculo. Por quê? Porque todos esses conceitos imaginários no nosso eu inferior é diferente do todo poderoso, absoluto, onisciente, onipresente, onipotente. Esse é o Deus de D maiúsculo. Por isso que Sócrates, quando ele escrevia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ele escrevia deuses com D minúsculo e não com D maiúsculo, porque ele sabia que com D minúsculo encontrava-se, de acordo com o nível evolutivo de cada um, a humanidade toda na Terra, no nível evolutivo em que, naquela época, e que até hoje se encontra. Mas ele sabia que, além desses deuses com D minúsculo, existia um só, com a letra D maiúscula. Olha a sabedoria de Sócrates. Agora você entende que o que nós estamos narrando aqui também não deixa de ser uma filosofia divina? Algo para as pessoas parar e pensar?
Reflita para você ver, meu amigo, minha amiga. Reflita, analisa. Por mais que a gente diga aqui que, isso é com todo respeito, isso é um estudo, porque a gente respeita, cada um é cada um. Por mais que a gente diga aqui que não existe anjo, que não existe santo, entendeu? Que não há necessidade de acender vela, de acender incenso e essas coisas, não há necessidade de ficar rezando terço, essas coisas. Mas mesmo assim, as pessoas têm lá nas suas casas, têm em suas casas, um Jesus crucificado, uma Nossa Senhorazinha, uma Salve Rainha, reza de vez em quando um tercinho, né? Tercinho, nada. Aquilo é terço que não acaba mais, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Né? Então vamos para o próximo vídeo. Vou dar sequência nesse assunto aqui, hein? Vamos para o próximo vídeo.